Olá, pessoal. Eu venho aqui conversar um pouco com vocês sobre uma decisão recente da Suprema Corte Americana, bastante polêmica, que de alguma forma já mostra a composição mais conservadora da Suprema Corte, não é? Houve nomeação de alguns juízes para a Suprema Corte durante o governo Trump, por Trump, e isso fez uma maioria conservadora na Suprema Corte, que é hoje avaliada como sendo de 6 juízes conservadores contra 3 liberais, né, na terminologia norte-americana aí do debate político. Essa decisão desse ano, ela de alguma forma mostra a disposição dessa nova Suprema Corte de talvez revisitar algumas decisões importantes adotadas nas últimas décadas em questões de costume, talvez a questão do aborto, enfim. Realmente trata-se então de uma Suprema Corte com uma maioria folgada, vamos dizer assim, conservadora. Essa decisão envolveu o estado da Pensilvânia, a cidade da Filadélfia, que é a capital, e um programa de adoção de crianças. Uma entidade católica que fazia parte do programa da Filadélfia, Programa Municipal de Adoções, ela restringia a seleção, não aceitava na seleção casais do mesmo sexo. Não aceitava casais do mesmo sexo para a adoção de crianças. Essa associação que trabalhava com adoções, fazia a seleção de casais, como outras entidades privadas, né, coadjuvando ali o município nessa questão. E a Associação Católica, então, ela não aceitaria casais do mesmo sexo. Houve alguma polêmica no processo quanto a essa efetiva recusa da associação, mas em geral se tomou isso como pacífico, de que a associação não aceitava casais do mesmo sexo. A decisão levou o nome Fulton versus Filadélfia, 2021. E ela... Então, essa associação ela é excluída do programa pelo município da Filadélfia, com base em uma legislação antidiscriminação. Então, a Filadélfia exclui essa entidade católica do seu programa municipal, possivelmente do recebimento de ajudas governamentais, municipais, né? E exclui a entidade católica. E na decisão Fulton versus Filadélfia, a Suprema Corte considera inconstitucional o ato da Filadélfia de excluir essa entidade católica. Então, basicamente, a Suprema Corte reconhece que a entidade católica estava no gozo de sua liberdade de religião, de convicção, ao não selecionar os casais do mesmo sexo. E que isso não representaria uma grave ofensa, né, uma discriminação contra os homossexuais, né, que pretendem adotar, né, não teria um efeito danoso, seria algo mais interno no funcionamento da associação, né, mas não seria... A Suprema Corte, o voto majoritário fala isso, não seria uma coisa pública, um critério utilizado por entidades estatais ou mesmo privadas de um âmbito mais geral, como, por exemplo, não aceitar uma pessoa num estabelecimento por uma questão de orientação sexual ou de raça, etc. Que isso estaria num âmbito mais interno da associação, não teria um potencial discriminatório, enfim. E também essa questão da liberdade de religião. É uma decisão extremamente polêmica, não é? Porque ela nos coloca diante da
colisão de direitos fundamentais, né? Direitos como a não discriminação, a igualdade, a isonomia, e direitos como a liberdade de religião, liberdade de convicção. Então é sempre muito difícil essa relação, e muitas vezes na nossa doutrina isso é tratado como a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então os direitos fundamentais teriam, né, nós constataríamos facilmente a sua eficácia vertical, né? Os direitos fundamentais seriam sobretudo manejados contra o Estado, contra as autoridades, os direitos de liberdade, não é? A liberdade de religião, a liberdade de expressão, seriam manejados sobretudo contra o Estado, né? E nós teríamos uma dificuldade, às vezes, de aplicar essas mesmas normas no âmbito privado, né? Esse seria o problema da eficácia horizontal. Então, se admite que exista uma eficácia horizontal dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, então não se admite que o particular, com base em suas convicções, pratique crimes de discriminação. Então, por exemplo, no Brasil, o discurso de ódio é proibido, né? O discurso discriminatório, justamente porque há uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, eles se aplicam também na relação entre particulares. Mas essa eficácia horizontal, em alguma medida, ela seria limitada. Em alguma medida, se reconheceria uma certa autonomia das entidades privadas, a ponto de derrogar, em situações concretas, alguns desses outros princípios, né? Então, a eficácia, o problema da eficácia horizontal é que ela esbarraria, em alguns momentos, na autonomia privada, né? Na forma de funcionamento da entidade, na convicção das pessoas, ou na liberdade de religião, como foi o caso da decisão norte-americana, né? Então, essa é uma questão problemática e é muito polêmica nos Estados Unidos. E a decisão da Suprema Corte, então, foi no sentido de prestigiar essa autonomia privada, essa liberdade de religião. Uma decisão de 20 anos atrás, que vai de alguma forma no mesmo sentido nos Estados Unidos, foi a decisão Boy Scouts of America versus Dale, de 2000, do ano 2000. Então, Boy Scouts é uma entidade nacional de escoteiros, e essa entidade proibia, pelo menos, que seus instrutores, né, os chefes escoteiros, fossem homossexuais. Isso era uma prática e um regulamento, né, da entidade Boy Scouts of America. E aí o professor da entidade Dale, que foi demitido por conta disso, ele leva o caso à Suprema Corte, mas a Suprema Corte reconhece essa autonomia privada da Boy Scouts of America de ter essa regra de não aceitar o professor homossexual, porque enfim, a Suprema Corte diz que aquilo era uma norma muito importante, era central no pensamento daquela entidade, e então que era legítimo que ela tivesse essa restrição. Então foi uma decisão que eu acho que tem, né, mais ou menos a ver com essa decisão recente, Fulton versus Filadélfia. E para terminar, eu quero lembrar que 3 dos juízes, talvez os 3 mais conservadores eu não sei se os 3 mais, mas 3 juízes conservadores, inclusive um dos recentes, Neil Gorsuch, eles não se deram por satisfeitos com a decisão Fulton versus Filadélfia. Eles acham que a corte poderia ter ido além, né? E a análise é que o que eles querem efetivamente é que seja
revista a decisão Employment Division versus Smith, uma decisão do ano de 1990, Employment Division do estado de Oregon contra Smith. E aí, o que foi que aconteceu nessa decisão? Essa decisão já tem a ver com o uso de droga num contexto religioso, né? Se poderia. Então eu cito como exemplo no Brasil o Santo Daime, né? A ayahuasca. Eu esqueci o nome brasileiro em português dessa erva, né? Conhecida também como Santo Daime, que é usada em contextos ritualísticos, etc. E há uma exceção no Brasil permitindo o uso ritualístico dessa droga, da ayahuasca, né? Que são, parece, 2 espécies vegetais que dão um efeito alucinógeno muito grande. E a mesma coisa aqui na decisão Employment Division, o que está em questão é o uso de um cacto chamado peyote. O uso de um cacto, só confirmando, um uso de um cacto chamado peyote, que contém a substância mescalina. Então, esse Smith, ele era usuário do peyote, desse cacto, né, alucinógeno, mas dentro de um contexto religioso de uma igreja nativa americana, que talvez tivesse algum traço de religiosidade indígena, e ele tomava esse peyote. E por conta disso ele foi demitido. E a divisão de emprego, o Ministério do Trabalho, digamos assim, americano, negou o seguro-desemprego a essa pessoa porque ele tinha sido demitido pelo uso de uma droga. Havia uma legislação que considerava o peyote uma droga. E ele foi demitido por usar essa droga. Então, a repartição trabalhista lá não aceitou o pedido de seguro-desemprego de Smith, justamente porque ele tinha dado uma justa causa para o fim da relação de trabalho ao usar uma substância considerada droga pela legislação do Oregon. E isso chega à Suprema Corte, e a Suprema Corte vai dizer o seguinte, que o Estado não pode embaraçar o exercício da religião, mesmo nas suas manifestações exteriores, cerimoniais, etc., mas que essa legislação do Oregon, que considerava o peyote uma droga, é uma legislação que vale para todos. É uma legislação geral, não foi nada específico contra a igreja nativa americana, é uma norma geral. E que por isso não haveria uma derrogação permitindo os membros dessa religião usarem o peyote. Né? Então a decisão Employment Division versus Smith, ela reforça, né, o caráter público de uma determinada norma e impede a exceção religiosa. Então, nessa última decisão, o que pareceu é que alguns juízes da Suprema Corte queriam ir além e queriam revisitar essa decisão. Ou seja, criar, né, cada vez mais exceções para a religião, que, enfim, a crença religiosa acabaria autorizando algumas condutas justamente porque, por conta dessas crenças religiosas, condutas que seriam proibidas de uma forma geral, que seriam, né, objeto de outras normas. Então se criaria. Então é um tema muito difícil, porque justamente ele tem a ver com essa questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, e que de alguma forma, em algum momento, pode esbarrar na autonomia privada, né?
na autonomia privada. Então, não há uma resposta simples para esse tipo de questão, né? Mas é uma questão, um domínio delicado, porque se você vai reconhecendo, né, nessa autonomia privada uma possibilidade, um alcance muito grande, você acabaria sendo obrigado a tolerar atos discriminatórios que estivessem baseados na crença religiosa, né? Embora a Suprema Corte, nessa última decisão, ela diga que a atuação dessa associação católica, essa norma restritiva era uma coisa interna, sem muita repercussão pública, então que não poderia ser comparado a um ato de discriminação pública, como, por exemplo, deixar de aceitar num estabelecimento aberto ao público pessoas de determinada orientação sexual ou raça, ou etc. Então a Suprema Corte resguarda, não é, o alcance das normas antidiscriminação, né, quando elas tiverem esse aspecto mais público, mas reconhece já um domínio maior da autonomia privada. E como eu disse, a tendência é ir além, né, criando mais exceções para a liberdade de religião, né? E nós precisaríamos pesquisar, talvez, né, que tipo de comportamento, que tipo justamente de exceções seriam essas, né, que estão em jogo aí no debate norte-americano. Mas, como eu disse, é uma questão polêmica e que merece, né, estudo e compreensão da maneira como ela se coloca. Muito obrigado.